bem-vindos ao canal Bruno Baesso. Eu vou falar aqui um pouquinho do acórdão. No caso do Gabigol, estou com ele aqui em mão, já fiz algumas anotações, pessoal. E eu vou pegar aqui e eu vou comentar. Eu já expliquei um pouco o que é a fraude, tentativa de fraude, em outro vídeo. A descrição, esse vídeo está na descrição do vídeo e no final do vídeo eu vou botar o card. É só clicar nele se vocês quiserem saber. É um vídeo de meia hora, mas ali eu estou explicando bem. Então eu já posso deixar de antemão que eu não mudo minha opinião que eu venho falando aqui, que o Gabigol foi injustiçado com essa punição. Tá? Eu vou pegar aqui, eu vou pegar aqui e vou fazer mostrar o acórdão, né? Eu estou aqui no site do TJDAD, na parte de jurisprudências. E eu vou pegar e vou botar aqui para vocês aqui. Tá? Esse é o acórdão, tá? Eu vou aumentar a fonte aqui. Vou aumentar ele aqui para vocês, para a gente poder ler. E eu vou fazer aqui, tá? Esse aqui é o caso do Gabigol. O relator foi o Daniel Chierigini. Se a pronúncia estiver errada, desculpa. A intenção não é pegar e fazer qualquer tipo de ofensa, mas é sobrenome, a gente não sabe a pronúncia. E aqui você vai vendo aqui, a primeira parte é um relatório mesmo, por isso que se diz relator, né? Ele vai falando aqui, quando se deu o fato, e aqui você vê que o endereço aqui é o do CT. Ele omite alguns nomes, não tem o nome do Gabigol, não tem o nome do médico, a gente acredita que é o Tanuri, que ele menciona aqui, mas eu vou destacar aqui o que está falando no relatório aqui. Eu vou começar destacando pela parte da defesa, tá? Vamos pegar aqui onde está. Estou passando aqui para vocês estão vendo aqui, eu estou fazendo o vídeo sem corte. Eu vou pegar aqui, vai estar marcado. Alega o atleta que foi um dos primeiros a chegar no centro de treinamento, no dia 8 de 4 de 2023, às 7h52 da manhã. Neste contexto, quando os DCOs chegaram no centro de treinamento, o atleta já tinha começado a sua programação física naquele dia, razão pela qual não estava com o restante da equipe. Eu só vou destacar alguns fatos, alguns pontos aqui que eu acho relevante da defesa. Alega de que, considerando que o atleta estava sem vontade de urinar e como não poderia realizar a coleta de sangue naquele momento, por já estar realizando exercício físico, o doutor, que a gente acredita que seja o Tanuri, orientou que ele poderia realizar as coletas após o treino. A defesa neste ponto é que nenhum DCO foi ao encontro do atleta para notificar do exame do controle de dopagem e de que o atleta estava em possibilidade de fornecer amostras de sangue e urina, considerando o diretor no artigo 1.2 do PIT. Acho que é assim que pronuncia, tá? Desculpa, mas eu não sou advogado nessa área. Então, os termos eu posso estar falhando em algum momento. O atleta conseguiu pôr o treino, enquanto os decisores possuíam acesso à visão plena do campo. Concluído o treino, o atleta continuou sem vontade de urinar, informando aos DCOs que iria almoçar enquanto aguardava o lapso temporal para realizar as coletas. Após o almoço, o atleta retornou ao local onde os exames estavam ocorrendo às 13h07. A coleta de sangue é realizada e a tentativa de fornecer uma amostra de urina. Nesse sentido, a defesa refuta qualquer alegação da Procuradoria ou ABCD quanto à conduta do atleta em relação à coleta de sangue. O ABCD
é o órgão responsável por fazer essa coleta. Durante a etapa da coleta de urina, às 13h21, a defesa argumenta que o DCO acompanhou o atleta ao banheiro, ficando ao seu lado, de uma maneira assintosa, de forma distinta, que normalmente ocorre em tais situações. A coleta não é realizada e o atleta permaneceu se hidratando para viabilizar a realização do exame. A defesa ainda destaca que os DCOs estiveram cientes da localização do atleta em todos os momentos e de que o atleta não teria pedido DCO de acompanhar. Vamos aqui o que a defesa fala da segunda tentativa. Já a segunda tentativa da coleta de urina ocorreu às 14h10. O atleta pegou um dos frascos disponibilizados e foi até o banheiro. Nessa oportunidade, alega a defesa que os DCOs estavam cientes que o atleta pegou o material e de que em nenhum momento o DCO teria que sair correndo para acompanhar o atleta. Além disso, continua a defesa de que em nenhum momento o atleta ficou de costas ou teria tido qualquer comportamento de forma a macular as regras previstas na etapa de controle de dopagem. Ou mesmo que o DCO teria sido explícito que o atleta não estava cumprindo as regras de coleta. Deixa eu ver aqui. Aqui está outra parte que eu quero destacar. A defesa alega que as amostras, além de terem sido aceitas pelo DCO, também retornaram negativas para qualquer substância dopante. Isso é muito importante. Eu não estou lendo peça de acusação, gente, porque isso aí eu já falei em outro vídeo e já está amplamente divulgado na mídia. Não preciso ficar repetindo para vocês aqui o que já foi falado. Vou pegar aqui e destacar mais um ponto aqui. Ademais, a defesa alega que em nenhum momento os DCOs alertaram o atleta que a sua conduta poderia constituir uma violação às regras de antidopagem ou de que seu comportamento estaria inviabilizando a coleta das amostras. Tanto é assim que as coletas foram realizadas e as amostras foram aceitas pelos DCOs. Tá? Aí, a partir disso, vem o voto do relator. Tá? Eu vou destacar aqui alguns pontos. Tá? Ele botou três etapas de ordem cronológica que ele tinha que falar, que são essas aqui. Ó. A conduta específica do atleta no processo de amostra da urina, o comportamento do atleta com as orientações oficiais de controle de dopagem e a notificação do atleta. Vamos aqui, o que eu destaco aqui, que ele botou aqui. Vamos aqui, ó, esse pedaço aqui. Questionado se o atleta impediu o oficial que o acompanhasse até o local, um dos oficiais respondeu no âmbito do relatório suplementar que não, enquanto o outro respondeu que sim, o que nos leva à indagação preliminar sobre qual foi de fato a conduta do atleta na escola, ou seja, eles estão conflituosos. Então, por isso, ele fala que aqui é o que ele fala sobre isso. Ó. Desta forma, a falta de individualização dos atletas entre um e outro processo de coleta de urina, combinado sobretudo com a ausência de coerência documental, macula a configuração de fraude prevista no artigo 122. Até aí ele estava falando que o Gabigol não tinha visto. Aí depois ele vai analisar aqui ó, o comportamento do atleta com as orientações oficiais de controle. Aí eu vou lendo aqui só os pontos de destaque, para vocês entenderem tudo que está da forma que foi decidido. Vou destacar essa parte aqui, né? Deixa eu ver, está destacadinho para vocês legal aqui. Neste contexto, em relação a eventuais comentários ofensivos e ou proferidos com pouca prudez por parte do atleta, eventuais reflexos nos oficiais na esfera pessoal ou na esfera de competência do CBJD, deve ser tramitada nas instâncias correspondentes. Ou seja, não era para tramitar, isso não é fato para ser julgado ali. Aí eu vou destacar isso aqui e a conclusão. São os pontos aqui. Não refuto
existência de comandos não atendidos por parte do atleta proferidos pelos oficiais de controle de dopagem, como tampouco possui segurança para afirmar que tais comandos estejam inseridos dentro da lógica e condições esculpidas no conjunto normativo regente ao processo de apuração de amostra. Neste recorte, entre o balanço da probabilidade e a prova, além da dúvida razoável, afasta as condutas imputáveis a título de suposto descumprimento do atleta com as instruções oficiais. E agora a gente vai aqui para notificação do atleta, que é o ponto onde o relator entendeu que houve a infração do Gabigol. Ele, entre outras coisas, ele vai falando que a cientificação podia ser, a notificação poderia ser feita por terceiros, né? Aí eu vou até ler aqui rapidinho, mas eu não vou nem ler a norma que ele cita. Da inteligência dinâmica, isso previsto no artigo 5.4 seguintes, da vigente Padrão Internacional de Teste de Investigação, que é o tal do PIT, permitindo a notificação de atleta por terceiros. Neste termos, igualmente reforço a faculdade prevista ao atleta de solicitar justificativas válidas para o atraso do seu comparecimento na unidade de coleta de amostra. Aí ele cita aqui. Ele fala que a notificação poderia ser feita dessa forma. Via de mão dupla, para a extensão do prazo para que a coleta de amostra ocorra é tanto um direito quanto um dever do atleta, devendo ser usado diretamente aos oficiais de controle de dopagem. Mas, ou seja, ele está falando que o Gabigol tinha que ir lá fazer o alerta, e não a pessoa que foi identificada terceira, que no caso foi o médico. E aí ele chega aqui, eu vou destacar só a conclusão do voto dele, para vocês terem... Você vê que foi aqui que ele julgou Aí ele pegou aqui, então, portanto, que os fatos narrados, casos autos, já são modo o conteúdo do artigo 308, configurando tentativa de fraude de não submeter a coleta de amostra sem justificativa válida por parte do atleta de forma imediata e oportuna. Ou seja, ele falou que o atleta não justificou. Ele aceitou que o TANU recebesse essa notificação, mas não aceitou que o TANU lhe desse a justificativa para ele não receber. Aí aqui agora é a parte mais... É a parte que ele fala aqui da coisa, da norma, né? E aí são os votos, né, de alguns relatores. Eu queria destacar aqui que o seguinte, o Gabigol, a gente trouxe aqui um acordo do caso do Alessandro do Corinthians, em que ele foi absolvido. E a gente tem dois relatores que mudaram os votos em relação ao caso do Alessandro, né, que é ex-atleta do Flamengo, lateral direito, e que era gerente lá do Corinthians, gerente de futebol do Corinthians. Aí você vê que o Daniel, que é o relator, ele mudou o voto dele, e o João Antônio Albuquerque e Souza também mudou, tá? Eles tinham entendimento e aqui votaram contrário a todo esse entendimento deles. Aí, a gente vai pegar aqui, os votos foram do... Vamos ver aqui os votos aqui. O voto foi do Alexandre Ferreira, que opinou que é o presidente que não fez nada, ele não pegou, ele não fez nenhum comentário, ele só acompanhou, né, na totalidade. Depois veio o Martinho Neves, né? E ele também manteve a condenação. O Jean Batista, ele foi o primeiro que votou pela absolvição. Tem alguns pontos aqui relevantes, mas o que eu acho que é mais relevante de falar é que ele falou tem que ser absolvido ou tem que ser condenado por 4 anos. Aí aqui vem o voto da vice-presidente, a Selma, né? Deixa eu só ver aqui se eu não falei algo errado para vocês. Deixa eu ver aqui.
isso mesmo, Daniel. Isso. Aí vem o voto aqui da vice-presidente, da Selma, que foi outra que votou pela absolvição. Dela, eu só quero destacar dois parágrafos, e depois eu vou destacar muito mais o voto de outra relatora, que eu acho que foi a melhor fundamentação. Aqui. Os depoimentos desse hora são repletos de contradição e tiram toda a credibilidade que teriam naquele momento. Ora informam que foram impedidos de disputar o atleta, ora negam esse fato. Cada CDO imputou outra descontagem da desconta do atleta ao quadro. O DCO tem a obrigação de acompanhar o atleta. A responsabilidade deles, independentemente de qualquer situação apresentada, ressalta-se que eles queriam e tinham números suficientes de DCOs para acompanhar todos os atletas que foram testados no dia. Acho que o único ponto de conflito é isso, que eles mesmo falam que não tinham número suficiente. Fiquei gritante, portanto, que eles estão mentindo, devendo o depoimento deles ser totalmente descartado. William, um comportamento malicioso por parte dos DCOs para incriminar o atleta a qualquer custo. Mas para ser incriminado deve ser apresentado fatos gravíssimos. Tá? Então, acho que esse ponto aqui que eu queria destacar do voto da vice-presidente. E a gente vai agora, para mim, que foi o melhor voto, o voto que teve a melhor justificativa, foi o voto da absolvição, né? Isso. O Vinícius Lourenço é outro que votou pela condenação. Tá? Estou passando aqui para vocês de forma rápida. E esse aqui é a auditora Fernanda Farina Mansur, que para mim ela tipificou o que era. Ela definiu primeiro o que era fraude, falando que tinha que ser com dolo, intencional, né? Isso eu não vou falar porque eu já falei disso no outro vídeo aqui que eu falei sobre a condenação do Gabigol. Aí ela fala. Eu vou destacar um outro ponto aqui. Aí ela fala isso tudo, define o que é, o que não é, fraude. Aqui, estabelecido isso, passemos a análise ocorrida dia 8 de abril para verificar a conduta dolosa, com a intenção de subverter o processo de controle de dopagem, faz parte de uma consequência por ele planejada, não foi consumado por vontade alheia dele. Isso que ela tinha que verificar. Vamos aqui a esses dois parágrafos que eu destaco. Sobre o ocorrido no dia 8 de 4 de 2023, acho importante ressaltar a dificuldade de elucidação de como realmente ocorreram os fatos naquele dia. Uma série de dúvidas e depoimentos que se contradizem tornaram dificultosa a tarefa de ter certeza, ao menos, uma convicção forte de que o fato ocorreu. 3 pontos parecem certos. Primeiro, o atleta foi rude, impolido e não provativo desse ódio, o que não significa fraude de plano. Segundo, quando fala fraude de plano, é que não, assim, no primeiro momento. Segundo, que os DCOs não conseguiram ser definitivos em alguns pontos importantes do que ocorreu naquela data. E terceiro, a missão ocorreu por percalços e dificuldades, não somente por culpa do atleta. Aí vamos ver aqui, ó. Primeiro ponto em que há dúvida sobre a chegada do atleta. Um dos DCOs ouvidos, ou seja, Rafael, se recorda de ver o atleta chegando no clube, afirmando, inequivocavelmente, eu sei que o atleta não estava no clube. Ele passou pela gente. Contudo, a imagem de câmeras demonstram que o atleta chegou às 7h52 da manhã. Quase 1 hora antes do DCO. Ainda, os outros DCOs ou afirmaram só ver o atleta seguindo para o campo de treino, caso do DCO do Rodrigo, ou se recordam de somente vê-lo após o treino, DCO Felipe ou DCO Danilo.
Considerando a prova documental nos autos, entendo correto que o atleta chegou antes do DCO ao CT. Isso aqui ela afirmou. Aí vamos ao outro ponto aqui que eu vou destacar do voto dela. Segundo, há dúvidas no que diz respeito à ciência por parte do DCO de que o atleta estaria na fisioterapia. O DCO Danilo afirma que não conseguiria precisar se foi informado onde estava o atleta e se estaria realizando as atividades. Já o DCO Rafael é confuso quanto ao tempo. Quando ele questionado pelo procurador Caio Meadoar, perdão se a pronúncia foi assim, o DCO afirma que foi o que foi informado nessa missão específica com esse atleta, é que ele estava na fisioterapia antes do treino. 3 horas, 23 minutos e 28 segundos a gravação da sessão do dia 18/3. Quando questionado pela defesa do atleta, o DCO Rafael negou, afirmando que o atleta estava em fisioterapia quando a equipe chegou. Novamente, quando questionado por mim, que é essa auditora, o DCO Rafael afirmou que nesse momento ele estava na fisioterapia. Isso, minutos depois de a gente já estava lá. Aí fala aqui a hora, tá? Então, ela está pegando aqui os pontos que ela viu a contradição, e eu, para não ler o voto todo, eu estou botando alguns destaques. Outro ponto confuso do depoimento diz respeito à escolta do atleta. Na questão, o primeiro ponto é a dificuldade de identificação de quem era responsável pela escolta do atleta. No formulário de controle de dopagem, consta que a escolta seria de Rodrigo de Souza Silva. Entretanto, o depoimento, quando questionado sobre a coleta do atleta, o DCO afirma: na verdade, eu diretamente do atleta não participei. Aí fala que o momento Portanto, a escolta foi colocada no formulário, afirma não ter participado. Portanto, o escolta que foi colocado no formulário afirma não ter participado da coleta do atleta, o que indica ao menos um erro de preenchimento do formulário e dificulta a análise de como se deu a escolta do atleta naquele dia. Vamos aqui para mais duas partes aqui que eu destaco aqui. Deixa eu ver. Aqui. Ainda em relação à escolta, um dos fatos imputados ao atleta seria que ele teria evitado as suas escoltas, indo ficar no quarto onde não foi possível acompanhar. Ocorre que, quando questionados a este respeito, os DCOs não conseguiram, no meu ver, esclarecer que tinham ocorrido no dia dos fatos. Questionado a este respeito, o DCO Danilo afirma que viu a situação de uma distância considerável, tendo uma visão clara que o DCO Rafael estava na porta do quarto. Já quando questionado, o DCO Rafael afirma que não foi ele que foi à porta do quarto, e sim o DCO Danilo. Portanto, muito difícil ter certeza de que o atleta evadiu da sua escolta e que não foi possível acompanhá-lo quando a situação é apresentada de forma tão confusa. Ainda assim, pelo que foi dito, tem-se que qualquer momento sem acompanhamento com a porta fechada teria sido breve e a porta teria sido reaberta, tá? Então, vamos ver aqui. Sobretudo a conta do atleta, entendo que duas são as primeiras que poderiam uma análise minuciosa caracterizar fraude ou tentativa de fraude. A primeira teria o atleta tentado se evadir da sua escolta e não realizar o exame assim que notificado. E segunda, a forma da coleta da urina, em que não teria sido vista a sua genitália e o frasco coletor teria sido deixado aberto sobre a mesa. Vou analisar cada uma delas. Então, só poderia ser condenado por esses dois motivos. Sobre a notificação, cabe tecer alguns pontos. Primeiro, ficou comprovado que o atleta chegou sem treinamento em momento anterior ao DCO, tanto pela prova documental apresentada, que mostra a fotografia da chegada do atleta às 7h52, quanto pela prova testemunhal apresentada em audiência. O que ela fala aqui? A notificação da atleta já se deu de forma irregular e não parece que aqui por culpa do atleta. Se o atleta estava presente no centro de treinamento, quando da chegada do DCOs, estes justos deveriam ter ido até o atleta.
para que este fosse notificado. Impossível que o atleta adivinhasse a chegada dos DCOs. Excepcionalidades da notificação por terceiros do item 5.3 do PIT não contempla que o atleta, entretanto, contempla o caso do atleta, perdão. Entretanto, todos os DCOs afirmam que a notificação foi feita por pessoal médico do clube, ou seja, estão falando que não podia nem ter sido feita, ela está falando que nem podia ter sido feita através do TANURI, mas ela foi feita, diferente do que falou o relator. No entanto, de acordo com o depoimento dos DCOs, parece que tal notificação é flexibilizada normalmente, sendo a notificação dos atletas muitas vezes feita pelos membros da equipe médica. Ou seja, ele foi feito pela equipe médica e, pelo que está nos autos, a própria equipe médica ela notificou porque não poderia fazer naquele momento. Considera-se, portanto, aqui, ainda que não regular a notificação, que o atleta tenha sido notificado pelo doutor, deve ser o TANURI, que é o responsável, o que foi confirmado pelo próprio médico e pelo atleta e pelos DCOs, que afirmam ter solicitado à equipe médica que notificasse o atleta. Também parece verossímil que, após essa notificação, o atleta tenha sido informado por quem o notificou de que não poderia realizar a coleta de sangue neste momento, podendo realizar após 2 horas ao termo da atividade física. O doutor confirmou essa informação em seu depoimento. Essa solicitação está correta, segundo o PIT, item K.2.1, para coletas do passaporte biológico. O próprio PIT prevê possibilidade de que qualquer pedido de terceiros ou qualquer pedido da atleta relativo à permissão de adiar o ato de se apresentar à estação de controle de dopagem seja realizado pelo DCO, item 5.4.4. Vê-se que, assim, há permissão de que o pedido seja feito interposta terceira pessoa, diferente do que interpretou o relator, né? Segundo o testemunho do líder da missão, DCO Rafael, este foi informado que o atleta se encontrava na fisioterapia, portanto, que o DCO foi informado para dentro do atleta, não parecendo estar ele se evadindo ou se escondendo do DCO. Lembre-se aqui, porque é fundamental que estamos verificando se as atitudes do atleta configuram fraude. Foi feita, portanto, a comunicação sobre onde está o atleta e por que não estava se apresentando à estação de controle. Se essa comunicação for considerada justificativa suficiente, nos termos do item 5.4.4 do PIT, não ficou claro nos autos. Em seu depoimento, o doutor afirma que em nenhum momento recebia uma advertência, uma notificação formal, vinda dos coletores de que estaríamos tendo problema em relação a coletores e atletas. Pelos depoimentos, mais me parece que havia um pedido de agilização do procedimento e não havia sido posta fortemente a questão que a justificativa não havia sido aceita e que a amostra deveria ser coletada naquele momento. Ou seja, eles em nenhum momento eles falaram que não aceitaram a justificativa do Flamengo, e no caso do médico do Flamengo. Vou pegar aqui, vou deixar tudo selecionado. Há também a questão da escolta e de ter havido momentos em que os DCOs não puderam acompanhar o atleta. Nesse momento, novamente, parece que não ser possível atribuir a culpa da falta de escolta exclusivamente ao atleta. Primeiro, porque sequer fica claro quem era o DCO responsável pela escolta da atleta da missão. Do DCO Rodrigo, que foi informado no formulário de controle de dopagem, disse não ter sido escolta do atleta. Questionados, os DCOs não sabiam precisar quem era o responsável pela escolta. Ainda temos o problema de acesso ao clube, que não pode ser inteiramente atribuível ao atleta.
Também o DSOFL afirmou que o ideal seria que a gente fosse com 10 escoltas. Eles não tinham, né? É mais um problema deles do que do Gabigol. Então não pode se imputar isso ao Gabigol. Olha, se não é possível fazer o trabalho de escolta em sua plenitude por razões alheias à conduta do atleta, com a devida vênia, pincelar as situações atribuídas ao atleta para dizer que ele se esquivou da escolta e acusá-lo de algo grave como fraude me parece desproporcional. Além disso, vislumbro confusão dos depoimentos em relação aos problemas da escolta do atleta. Um dos fatos imputados ao atleta seria de que teria se evadido das escoltas, indo ficar no seu quarto onde não foi possível acompanhar. Perdão. Ocorre que quando questionados a este respeito, os DCOs não conseguiram demonstrar o que tinha ocorrido no dia dos fatos, como já exposto nesse voto. Neste momento, não me parece possível ter certeza que o atleta se fechou no quarto dolosamente, com a intenção de subverter o processo de dopagem. Quando não se sabe sequer se a porta ficou aberta ou fechada, já que ambos esses DCOs afirmaram que teriam sido eles que acompanharam até o quarto. Sobre a coleta de urina, o DCO Danilo, quando questionado pelo auditor João Souza se havia visto a urina sair da orelha do atleta, ele respondeu sim, porém de uma maneira como, posso dizer, não 100% de acordo com o padrão nutricional, que é baixar a calça até o joelho e a blusa na altura do peito. Ou seja, o atleta não estava de costas, escondendo sua genitália, e sim não colocou as roupas de acordo com o PIT. Isto, é claro, deveria ser respeitado, mas não significará necessariamente, na minha opinião, fraude. E ainda cabe lembrar que o PIT já havia sido relativizado em outros momentos do procedimento de controle de dopagem, né? Isso aí pelos próprios oficiais lá, né? Que eles chamam de DCO. Há uma grande distância entre esconder a genitália e não baixar a calça até o joelho, considerando que estamos analisando aqui se o atleta atuou para fraudar o processo de controle do dopagem. E segundo o relatório do próprio DCO, foi possível ver a urina sair da uretra e entrar no vaso coletor. E a coleta de urina foi aceita. Se houvesse dúvidas sobre a origem ou a autenticidade da amostra, o DCO deveria solicitar uma amostra adicional, segundo o item 7.43 do PIT. Considera-se, portanto, que o mesmo com os percalços ocorridos, a amostra de urina foi considerada adequada e não há dúvidas sobre a origem ou a autenticidade decorrentes da visualização da genitália do atleta. Vamos aqui a mais alguns pontos de destaque do voto. Dos documentos e testemunhos nos autos desse, que o treinamento terminou pouco após as 11 horas, ou seja, o sangue somente poderia ser coletado pouco depois das 13, segundo padrões do PIT. E segundo o formulário de controle de dopagem, às 13h17 o sangue foi coletado. Não parece haver, portanto, tempo para o atleta almoçar entre completadas 2 horas e a coleta. E há uma diferença quando analisamos a intencionalidade do atleta entre almoçar enquanto aguardava transcorrer 2 horas e almoçar nas transcorridas, e almoçar após transcorridas as 2 horas, que poderia ser feito somente para atrasar o processo. E, novamente, a amostra de sangue foi aceita, processada e enviada para testagem regularmente. Portanto, tem-se para mim alguns fatos que afastam a ideia de que o atleta estaria agindo dolosamente para fraudar o controle de dopagem. Tá? Isso tudo aqui são as palavras da auditora. Tá?
Por ser exame surpresa, não seria possível que o atleta chegasse antes ao CT somente para trazer a coleta das amostras. Trata-se, enfim, de uma coincidência. É impossível a prova positiva ou negativa de se o atleta estava ou não com vontade de urinar, de forma que somente podemos contar com a fala do atleta que não estava com vontade e que a urina fornecida foi a primeira realizada após a notificação. A notificação do atleta aconteceu por interposta pessoa e foi informada que o atleta estaria em fisioterapia. Portanto, tinha-se ciência que o atleta estava e que estava em sessão de treinamento. E que, de acordo com o item 5.4.4b 2 do PIT, concluiu que uma sessão de treinamento é motivo que pode permitir a apresentação tardia na estação de controle. Não ficou claro para mim se os DCOs informaram que tal justificativa não havia sido aceita e que o atleta deveria se apresentar para a coleta imediatamente, independentemente disso, Mas me pareceu, pelo conjunto dos relatos, que havia pedidos de agilização do procedimento por parte dos DCOs, não sendo formalmente informado que o atleta estaria descumprindo a determinação ao atleta ou à equipe médica que estava fazendo a intermediação. O fato de não ter sido possível escutar o atleta durante todo o período, desde a sua notificação, não me parece inteiramente imputável ao atleta. Eu vou terminar aqui com esses dois últimos destaques aqui. Em verdade, parece menos imputável ao atleta do que os demais envolvidos. Sim, tudo indica que o atleta agiu mal ao ser grosseiro com os DCOs, contudo, os DCOs não conseguiram acompanhar, principalmente em razão do clube do atleta não permitir a circulação de oficiais dentro de suas permissões. Não ter sido possível acompanhar o atleta quando já havia iniciado seus exercícios na fisioterapia e academia parece-me imputável ao clube e não ao atleta. Pronto. Então, isso aí depois disso, teve mais 2 votos do Ivan Pacheco. Esse aqui ele entendeu pela acusação, né? Não, ele se manteve pela absolvição, e depois veio do presidente, João Antônio Albuquerque de Souza, que ele não trouxe mais nenhum fato novo, nenhuma argumentação nova, e votou pela condenação. Tá? Então, vou voltar aqui. Acho que é isso. Só queria, assim, voltar a estar com o voto da Selma, no caso do Alessandro. Ela fundamenta muito bem, né? Já o voto da Selma aqui no Gabriel, ela é curta e grossa, não fundamenta muito, mas ela, de forma clara e sem juridiquês, fala por quê. O voto, para mim, muito mais bem embasado foi esse que eu li para vocês, e eu entendo que o Gabigol foi punido injustamente. Esse é o meu entendimento aqui como advogado. Esse vídeo ficou até longo, mas eu acho que foi importante eu ler isso aqui para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem aqui, vocês deixem um comentário aqui que eu vou responder vocês. Vou deixar o link onde vocês podem ler esse acordo na íntegra, e cada um, se quiser, pode procurar um advogado para poder tirar a sua dúvida, ou pode tirar comigo mesmo, tá? Eu vou terminando a live aqui, como eu gosto, que a minha filha ali sempre pede, live não, perdão, vídeo, saudações amigos e beijo do corredor.